Olá Renato, aqui é o Daniel, mais uma verificação no seu exercício no curso de MS Project. Vou abrir seu exercício 9. E nesse exercício nós vemos e configuramos o Timeline e o Team Planner. Esses dois modos eles foram implementados pela Microsoft na versão 2010 do Project e eles tratam de uma visão top-down, ou seja, de cima para baixo. E aí, alguém estipula, faz um planejamento ou pré-planejamento ou alguma coisa parecida com planejamento, define e passa para alguém depois que vai se virar e dizer como é possível fazer aquilo naquele tempo e com aqueles recursos que foram estipulados. Então, com toda a complexidade de fazer prospecção da bauxita, construir as coisas, alguém disse, os chefes disseram, decidiram que o projeto vai durar 12 anos, vai de 2012 a 2024. Pode durar mais, pode durar menos, mas eles definiram isso e definiram provavelmente os recursos e o dinheiro que vão ser gastos. Com base no que? Bem, eles podem ter feito isso com base em projetos parecidos ou com base em outras fontes. Então, essa visão de cima para baixo é uma visão que manda quem pode ou obedece quem tem juízo. Porque mesmo que eles tenham levado em conta projetos parecidos e outros fatores, do jeito que é feito, isso nem sequer chega perto ao planejamento. São apenas dados e pontos na linha do tempo, informações bem levianas. Mas tem algumas funções e a Microsoft implementou isso no Project. E a primeira coisa que eu estou vendo aqui foi que você não fez algumas coisas que foram solicitadas. Então eu estou vendo aqui, a primeira coisa que não estava, seu timeline não estava no detail. Depois eu estou vendo aqui que você não colocou no seu timeline estudo de viabilidade, esse pré-projeto, ou seja, você não colocou aqui. Então eu vou fazer um exemplo, vou colocar aqui. Ele fala que o ponto decisório não pode ser alocado porque há um conflito de agendamento entre a tarefa e outra. Foi linkado, ok. Então, provavelmente algum ponto nesse decisório. Vou voltar, vou pegar outro para ver se acontece isso também. Projeto, vou botar aqui. Não aconteceu. E aí, provavelmente, como você fez, esse início e tal, dá algum conflito com o estudo de viabilidade. Mas aí eu botei o pré-projeto aqui. Você vê que ele aparece ali na nossa timeline agora. E aí você deveria ter colocado os outros também, acomodação. A acomodação foi para lá agora, mas nada impede de eu botar aqui. E aí você pode brincar com isso e configurar sua timeline, coisa que eu não estou vendo aqui, você não fez esse trabalho de configuração e fazer a sua timeline. Bem, eu vou ver aqui os recursos. Estou vendo que você colocou, que são as próprias pessoas, né? Vou para Task Sheet. Você criou um calendário, prospecção de bauxita, execução e operação. No entanto, embora que você tenha feito a execução e operação, eu lembro que tem alguns poréns. Tem
algumas partes que tem entra em solstício, época de chuva, e não é bem assim, não é bem esses calendários que você teria que ter feito, né? Vou até dar uma olhada neles. Rainy Season, você botou solstício, inverno. Você botou algumas coisas aqui nos calendários que você criou. As épocas de chuva, ok. Também fez os links para ver se é sua sucessora. Alocou os recursos. Início, ponto decisório são marcos, são de recurso, fim do projeto também. Então, essa parte, ok. Então, faltou mesmo a configuração do seu Team Planner. Do seu timeline. E aí eu vou dar o seu primeiro número dessa sequência, o número 21. E aí, falar um pouquinho dessa funcionalidade. A Microsoft diz que essa nova funcionalidade aqui serve também para dar uma nova visão da sua linha do tempo, ou seja, do gráfico de Gantt que a gente viu ao longo do curso. Então é uma visão mais simples na perspectiva dela, mais limpa das tarefas, marcos e fases do seu projeto, com muitas cores e tal, efeito degradê, efeitos de texto, que ajuda a fazer a linha do seu projeto, e o seu projeto tem uma aparência mais amigável, isso que ela diz. E aí, ajuda a ver rapidamente, compartilhar importantes datas, entregas, etc. Aquilo que realmente é importante dentro do seu projeto, e não fica com todas aquelas nuances de tem licença, não tem licença, tem que comprar aquilo, não sei o que. Ficam apenas as datas realmente que são importantes para quem vê. Na prática, essa nova funcionalidade não tem muito uso. Eu, Daniel, vejo apenas duas possibilidades de uso e falo isso sempre em todas as correções. Primeira, caso você tenha algum gerente que veja muitos projetos, ele é o responsável para ver se os projetos estão andando. Então ele não quer saber se a construção do seu complexo tem licença ambiental, licença de operação, ele não quer saber os detalhes, ele quer saber se está andando, se está fazendo e se você está entregando o prometido nessas datas que foram estipuladas. E aí, isso serve também para você fazer uma apresentação, uma visão dessa, digamos, um pouquinho mais simples, de aparência amigável, e aí colocar no seu PowerPoint e fazer uma apresentação. Então fica bonito, fica legal, mas em termos de gerenciamento de projeto não é usado. E aí outra utilidade seria, por exemplo, para ajudar na venda. Então ela seria para você mostrar para um cliente. Então você pode ter um cliente onde você vai construir a casa para ele, e aí você pega essa funcionalidade e põe início da construção, chão, parede, teto e piscina. E aí o seu cliente vê, entende, acha legal, acha que está em boas mãos, acaba até entendendo um pouco de gerenciamento, e inclusive ele passa a ter algumas datas onde pode cobrar. Então passa a ter uma relação
um pouco de confiança. Então ele fala, ó, você não construiu o chão, é para ter construído aqui, ó. Tô vendo aqui, ó, na linha de tempo, ó, 2012, estamos em 2014, você ainda não fez. Então isso te ajuda um pouco a vender o produto. Fora isso, não tem mais de uma funcionalidade, digamos, útil ou interessante desse timeline do Team Planner. Então é isso. Vou dar outros números para você. O número 89, o número 43 e o número 05. Então, dei os números da sua sequência numérica. Dúvidas no Moodle. E até a próxima. Tchau, tchau.